Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a lição da Escola Sabatina, nova lição da Escola Sabatina, temas do Evangelho de João. Antes de eu falar sobre esse tema, eu vou pedir a ajuda de vocês para se inscrever no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative a sininho de notificações para receber o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas o meu vídeo para que vocês possam receber mais conteúdo do meu vídeo, que as pessoas também possam acessar o meu canal para conhecer o meu conteúdo, tá ok? Antes de eu falar sobre esse tema, da Escola Sabatina, temas do Evangelho de João, a segunda lição, sinais de divindade, vamos orar para fortalecer a nossa fé? Bondoso Pai, meu Deus e Salvador, muito obrigado por este momento, o dia do Senhor, que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e de louvor, Senhor, e de amor ao Senhor, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, por esses momentos, por esses minutos e segundos que eu estarei contigo, Senhor. Faça-me de mim o seu servo, para que eu possa ensinar essa lição para todos os povos, nações e línguas, para que eles possam saber da tua palavra, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por este momento. Tudo isso eu peço e clamo em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. Sinais da divindade, lição de sábado, verso para memorizar. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Isso está em João capítulo 11, versos 25 a 26. Se eu creio nisto? Claro que eu creio. Acredito em todas as palavras de Jesus nesta Bíblia Sagrada. Acredito em todas. E creio certamente. A Bíblia deixa claro que Jesus Cristo é o Filho eterno, um como o Pai, não criado e não derivado. Jesus é aquele que criou tudo o que existe. Assim o Filho sempre existiu. Nunca houve um tempo que ele não existisse. Embora Jesus tenha vindo a este mundo e tornado sobre si a nossa natureza humana, ele sempre manteve a divindade e em momentos específicos disse e fez coisas que revelaram sua natureza divina. Esta verdade era importante para João, por isso, ao narrar alguns dos milagres de Jesus, ele usou para indicar a divindade de Cristo. Jesus não apenas disse coisas que revelam sua divindade, mas confirmou suas palavras com obras que manifestaram essa natureza divina. A lição desta semana analisa 3 dos maiores sinais realizados por Jesus que mostram a sua divindade. O mais surpreendente é que, em todos estes casos, algumas pessoas não creram no milagre nem perceberam seu significado. Após o milagre, alguns se afastaram de Jesus, outros aumentaram a cegueira espiritual e outros começaram a planejar a morte de Jesus. Contudo, muitos passaram a crer que ele é o Messias. A lição de domingo, o milagre do alimento para 5.000. Em João capítulo 6, versos 4 a 5, o apóstolo destaca que o milagre da multiplicação de pães e peixes ocorreu perto da Páscoa, a festa que comemorava a libertação de Israel e do Egito. O cordeiro pascual substituiu a morte do primogênito. Esse sacrifício simbolizava a morte de Jesus por nós. Na cruz, o castigo que merecíamos por causa dos nossos pecados recaiu sobre Jesus. Ele que é a nossa Páscoa morreu em nosso lugar. Isso está em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Jesus Cristo está desde o começo com Deus. Jesus é o Verbo que se fez carne. Em Gênesis capítulo 1 fala: Deus criou os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Jesus estava junto criando. Jesus estava junto com o Pai. Em João 8, acho que versículo 40, 44, que ele fala: antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, Jesus é Deus. Jesus está desde o começo da criação. Desde lá do céu, do pecado de Lúcifer. Jesus estava sentado no trono. Junto com o Pai. Ele viu Lúcifer se rebelar. Jesus está desde o começo da história. Carregou a culpa da transgressão. E o rosto do Pai lhe foi ocultado até que seu coração foi quebrantado e sua vida desfeita.
Todo este sacrifício foi feito para que os pecadores pudessem ser redimidos. Quem disse isso foi a serva do Senhor, Ellen G. White, no Grande Conflito, página 450 e 451. A pergunta número 1. Que paralelos existem entre Jesus e Moisés? Isto é que Jesus fez que deveria ter lembrado ao povo a libertação de que em seus antepassados haviam recebido pelo ministério de Moisés. Vários detalhes dessa história colocam Jesus em paralelo com Moisés no Êxodo. A época da Páscoa aponta para a grande libertação do Egito. Jesus subiu ao monte, assim como Moisés subiu ao monte Sinai. Jesus testou Filipe, assim como os israelitas foram provados no deserto. A multiplicação dos pães lembra o maná. Recolher os pães que sobraram remete ao maná que era recolhido pelos israelitas. Sobraram 12 cestos de pedaços de pão, e o mesmo número das 12 tribos de Israel. E o povo comentou que Jesus era o profeta que viria ao mundo. Isto é, o profeta semelhante a Moisés, predito em Deuteronômio capítulo 18, verso 15. Tudo isso aponta para Jesus como o novo Moisés, que veio para libertar o seu povo. Quer dizer, Moisés foi guiado por Deus. Foi ungido por Deus. Moisés seguiu todos os passos de Deus. Mas quem conversava com Moisés? Era Jesus. Em todos os momentos da história da Bíblia. O anjo desceu para conversar com o profeta. É Jesus. Quem conversou com Moisés na sarça ardente? Jesus. Que falou que o povo israelita devia de ser liberto, mas ele devia de enfrentar o faraó. Jesus. Conversou com Moisés na sarça ardente. Assim, João descreve Jesus não apenas fazendo sinais e maravilhas, mas sinais e maravilhas que, em seu contexto, deveriam ter tido um significado especial para o povo judeu. Cristo estava apontando em essência para a sua própria divindade. E quem conversava com Abraão? Que ele fez todas aquelas promessas para Abraão, que o povo dele seria como as estrelas do mar. Jesus. Jesus conversava com Abraão. Fez a promessa para Abraão. Fez promessa para Abraão. Era Jesus. Pergunta no rodapé. Que grande verdade esses textos ensinam sobre Jesus como... leia Isaías capítulo 53, versos 4 a 7, e 1 Pedro 2, 24. Que grande verdade esses textos ensinam sobre Jesus como o Cordeiro de Deus. Como sua divindade está ligada a esta verdade e por que essa é a verdade mais importante que podemos conhecer. Porque, devemos acreditar que Jesus é Deus, que a palavra dele é a verdade e que é a verdade que devemos conhecer. Temos que conhecer. Não vivemos sem a palavra de Deus, não conseguimos viver sem a palavra de Deus. A lição de segunda-feira. Este é verdadeiramente o profeta. Segunda pergunta. Como o povo respondeu ao milagre e como Jesus usou isso para buscar ensinar que ele é? Os judeus esperavam um Messias terrestre que os libertaria da opressão do Império Romano. Duas dificuldades de uma guerra são alimentar as tropas e cuidar dos feridos e mortos. Com seus milagres, Jesus mostrou que era capaz de fazer ambas as coisas. Mas não foi para isso que Jesus veio ao mundo, e não foi esse o propósito do seu milagre. O relato da multiplicação dos peixes de pães e peixes deu a oportunidade de ilustrar que Jesus é o pão da vida e que o próprio Deus havia descido do céu. Eu sou o pão da vida, disse ele. Quem vem a mim jamais terá fome. Essa é a primeira das 7 declarações de João que começam com as palavras eu sou. Em tais casos, essa expressão está ligada a algum predicado, o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira. Cada uma dessas declarações apontam para uma verdade sobre Jesus. Essas declarações remetem a Êxodo capítulo 3, versos 13 a 14, em que Deus se apresentou a Moisés como um grande eu sou. Jesus é seu grande eu sou. Quer dizer, o que ele disse que era para os sacerdotes e os escribas.
antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão alegrou vendo o dia da minha vinda. Que ele disse lá em João, capítulo 8, versos 40, que era em diante. Abraão alegrou-se em ver o meu dia. Que antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, essa é a expressão que Jesus usava, eu sou. Mas o povo ignorava tudo isso. Seus corações descontentes perguntavam por que Jesus podia realizar tão grandiosas obras como as que tinham presenciado e não podia também dar saúde, força e riqueza a todo o seu povo, libertá-los de seus opressores e exaltá-los ao poder e à honra. O fato de ele alegar ser o enviado de Deus, mas recusar ser rei de Israel, era um ministério que não conseguiam entender. Sua recusa foi mal interpretada. Muitos concluíam que não ousava afirmar seus direitos porque ele próprio duvidava do divino caráter de sua missão. Abriram a mente à incredulidade, e a semente que Satanás lançará deu fruto segundo a sua espécie na forma de incompreensão e deserção. Isso quem disse foi a Ellen G. White, o desejado de todas as nações, página 301 e 302. Eles procuravam benefícios materiais em vez da verdade que permanece para a vida eterna. Essa é a única armadilha no qual podemos cair sobre que não tomarmos cuidado. Pergunta no rodapé. Como evitar ser capturados pelas coisas materiais em detrimento das espirituais? Quer dizer, a gente não deve se apegar em coisas materiais de maneira alguma. Nunca na nossa vida, devemos fazer isso. Nunca devemos se apegar a nada. Você ter é uma coisa, agora ficar se apegando, adorando, é outra. É pecado. Não faça isso. Lição de terça-feira, a cura do cego, parte 1. Pergunta número 3. O que os discípulos achavam ser a causa da cegueira daquele homem e como Jesus corrigiu essas crenças falsas? Os discípulos estabeleceram uma ligação entre doença e pecado. Várias passagens do Antigo Testamento apontam nessa direção. Mas a história de Jó deveria mostrar que isso nem sempre é verdadeiro. Jesus esclarece a questão não negando alguma ligação entre pecado e sofrimento, mas nesse caso apontando para um propósito mais elevado, de que Deus seria glorificado pela cura. O relato contém certas afinidades com a história da criação. Por exemplo, Deus formou o primeiro homem do pó da terra. Isso está em Gênesis capítulo 2, verso 7. Assim como Jesus fez lama para dar ao cego o que lhe faltava desde o nascimento. Em Mateus, Marcos e Lucas, as histórias de milagres seguem um padrão comum. Uma expressão do problema, a condução do indivíduo a Jesus, a cura, e o reconhecimento da cura acompanhado de louvor a Deus. Na história de João 9, essa sequência é completada em João 9, versículo 7. Mas, como geralmente acontece no Evangelho de João, o significado do milagre torna-se um tema de debate bem mais amplo, levando a um longo diálogo entre o homem curado e os líderes religiosos. Essa discussão gira em torno de dois pares de conceitos que estão relacionados e são contrastados: pecado, obras de Deus e cegueira, visão. E só em João capítulo 9, verso 14, que o narrador conta ao leitor que Jesus fez esta cura no sábado, que segundo a tradição e não segundo a Bíblia, violava o mandamento. E assim os fariseus consideraram Jesus como transgressor do sábado. A conclusão deles foi que ele não vinha de Deus, porque supostamente não guardava o sábado. Mas outras pessoas achavam inquietante que um pecador pudesse fazer sinais como aqueles. Quer dizer, os fariseus e os escribas, culpavam Jesus porque ele fazia cura no sábado. E cura não é trabalho. Você fazer bem no sábado não é trabalho. É benefício. Para você, nem para você, que faz o bem, mas é para aquele próximo, para aquela pessoa próxima. Você fazendo o bem. Você, não sai da sua casa falando assim, hoje eu vou ganhar um ponto com Deus, porque eu vou ajudar uma pessoa. Do seu coração, hoje estou com vontade de ajudar uma pessoa.
Estou com uma vontade de ajudar uma pessoa, meu Deus. Quero dar essa vontade, aumenta essa vontade que eu estou no meu coração. Eu quero dar, eu quero entregar esse benefício, Senhor, que eu vou fazer para outra pessoa em suas mãos. Faça assim. Quero sair, não, eu vou ganhar um ponto com Deus, Deus vai me beneficiar. Não. Entregue esse benefício, nas mãos de Deus. Senhor, meu Deus, entregue esse benefício em tuas mãos. O que eu fiz hoje de bem para as pessoas, entrego em sua mão, em seu poder. É assim que vocês têm que fazer. Não se gloriar, sim dar a glória totalmente para Deus. A discussão estava longe de terminar, mas já surgia uma divisão. O cego ficava cada vez mais cósmico de quem é Jesus, mas os líderes religiosos cada vez mais confusos e cegos quanto à sua verdadeira identidade. A pergunta no rodapé é: será que às vezes ficamos tão cegos pelas nossas próprias crenças e tradições que podemos ignorar verdades importantes que são diante de nossos olhos? Quer dizer, pelas nossas fraquezas e ignorâncias, sim. Você ignorar a verdade. Você não percebe, você não percebe as verdades da Bíblia. Você fica cego naquilo. Você não presta atenção. Você não se atenta. Ele não pode. Lição de quarta-feira, a cura do cego, parte 2. Pergunta número 4. Que perguntas os líderes fizeram e como o cego lhes respondeu? Esta longa sessão de João 9 é a única parte do Evangelho em que Jesus não desempenha o papel principal. Embora seja o assunto da discussão, assim como a questão do pecado deu início à história. Os fariseus pensavam que Jesus fosse um pecador por ter curado no sábado e difamaram um homem curado por alguém que tinha nascido cheio de pecado. Nessa história ocorre uma inversão bastante curiosa. O cego passa a ver cada vez mais, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, à medida que cresce no seu apreço por Jesus e na confiança nele. Os fariseus, por outro lado, tornam-se cada vez mais cegos em seu entendimento, primeiro ficando divididos a respeito de Jesus, e depois sem saber de onde ele veio. Entretanto, o relato do milagre dá a João a oportunidade de dizer quem é Jesus. O tema dos sinais em João 9 se cruza com vários outros temas do Evangelho. João reafirma que Jesus é a luz do mundo. A história também trata da origem misteriosa de Jesus. Quem é ele? De onde vem? Qual é a sua missão? A figura de Moisés mencionadas em relatos de milagres anteriores também aparece neste capítulo. Por último, há um tema da resposta da multidão. Algumas das pessoas amam as trevas mais do que a luz, enquanto as outras respondem com fé. A cegueira espiritual dos líderes religiosos é assustadora. Um mendigo anti-cego declarou: desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse Deus, não poderia ter feito nada. No entanto, os guias espirituais da nação, que deveriam ter sido os primeiros a reconhecer Jesus e aceitá-lo como Messias diante de todas as evidências, não conseguiam enxergar essa realidade, ou em vez disso, realmente não queriam ver. Que advertência sobre como nosso coração pode nos enganar. Pergunta no rodapé. Leia Coríntios capítulo 1, versos 26 a 29. Como que Paulo escreveu nesse contexto? Esse texto se ajusta do que aconteceu em João 9, como o mesmo princípio se aplica até hoje. Vamos abrir a Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 a 29. Para você que assistir esse vídeo depois, você abra na sua casa. Era 1 Coríntios. Capítulo 1, e os versos 26 a 29. Vamos ler. Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, isto que não fora chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes.
E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quer dizer, vocês perceberam que era esse texto? Quero que eu acabei de dizer, que era sobre fazer o bem ao sábado, de não se gloriar a si mesmo, mas sim dar a glórias a Deus. É isso que Paulo está falando, que Deus aplicou, que era para fazer, para deixar louco os sábios, que era para deixar louco os fortes, que era para dizer que as glórias é para Ele, que Ele não era para si mesmo. Entenderam? Lição de quinta-feira, a ressurreição de Lázaro. João 11 está repleto a tristeza, a notícia da doença de um amigo querido, o choro pela sua morte, a queixa das irmãs de que Lázaro não teria morrido se Jesus estivesse presente, e as lágrimas de Jesus. Mas Jesus demorou 2 dias antes de iniciar a jornada até Lázaro, chegando a dizer que se alegrava por não ter tido antes. Essa atitude não foi de frieza, pelo contrário, teve o propósito de revelar a glória de Deus. Quando chegamos a João capítulo 11, versos 17 a 27, Lázaro já estava morto havia 4 dias. O seu corpo já estaria se decompondo e, como disse Marta, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. A demora de Jesus apenas ajudou a tornar o milagre ainda mais impressionante. Ressuscitar um cadáver em decomposição. Que outra prova Jesus poderia ter dado de que ele é o próprio Deus? E como Deus, aquele que criou a vida, Jesus tem poder sobre a morte. Assim, ele aproveita esta oportunidade, a morte de Lázaro, para se revelar uma verdade crucial sobre si mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Quer dizer, olha só o que Jesus falou. Quem crê em mim, mesmo que esteja vivo, não sofrerá, não morrerá eternamente. Quer dizer, vai passar pela morte. Como todos nós somos mortais. Chegou o seu momento, você vai morrer. Mas eternamente você não vai sofrer a segunda morte. Aqui que ele está falando. Que não sofrerá a segunda morte. Que não vai ser uma pessoa ímpia. Que vai sofrer a segunda morte. Então, por isso que você não morrerá eternamente se for salvo. Pelo contrário, você viverá eternamente. Pergunta número 5. O que Jesus fez que confirmou a sua reivindicação? Assim como Jesus mostrou que é a luz do mundo ao dar visão ao cego, aqui ele ressuscita Lázaro dentre os mortos, demonstrando que é a ressurreição e a vida. Este milagre, mais do que qualquer outro, aponta para Jesus como o doador da vida. Como próprio Deus, ele dá um forte apoio ao tema de João de que Jesus é o divino Filho de Deus, que crendo podemos ter vida por meio dele. No entanto, quando chegarmos ao final desta história incrível, na qual muitos que viram creram, desenvolve-se uma ironia poderosa, mas triste. Jesus mostra que é capaz de trazer os mortos de volta à vida. Ainda assim, aquelas pessoas que pensam que conseguiriam detê-lo matando, que exemplo das fragilidades humanas em contraste com a sabedoria e o poder de Deus. Lição de sexta-feira, estudo adicional. A vida de Cristo que dá a vida ao mundo está em sua palavra. Era por sua palavra que Cristo curava a enfermidade e expulsava os demônios. Por sua palavra acalmava o mar e ressuscitava os mortos. E o povo dava testemunho de que sua palavra tinha poder. Ele transmitia a palavra de Deus como fizera por intermédio de todos os profetas e mestres do Antigo Testamento. Toda a Bíblia é uma manifestação de Cristo e o Salvador desejava fixar a fé de seus seguidores na palavra. Quando sua presença visível fosse retirada, a palavra devia de ser sua fonte de poder. Como seu mestre, deviam viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim como a vida física se mantém pela comida, a espiritual é mantida pela palavra de Deus. E toda pessoa deve receber por si mesma a vida desta palavra. Não obteremos simplesmente por meio de outra pessoa. Precisamos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo.
Devemos escolher um versículo concentrando a mente na tarefa de compreender o pensamento nele posto por Deus para nós e pensar bastante no assunto até que o compreendamos completamente. Quem disse isso foi a serva do Senhor, Ellen G. White, do Desejado de Todas as Nações, página 306 e 307. Quer dizer, povo de Deus, essa foi a lição número 2, Sinais da Divindade. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo, para mostrar essa lição maravilhosa de João, proclamando a tua palavra, palavra verdadeira, que sempre foi verdadeira e sempre será. Por isso, meu Deus, venha aqui hoje mostrar a sua palavra, palavra verdadeira, para todos os povos, nações e línguas, para que eles possam voltar ao primeiro amor e possam estudar a sua palavra. Tudo isso agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Então, povo de Deus, mais uma vez eu peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative o sininho de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem, compartilhando o conteúdo do meu canal para que as pessoas possam conhecer, tá bom? Eu preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!